Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 2, Clarencio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim me cercavam de todos os lados, onde os sicários, quer dizer, os sanguinários malfeitores, né? Onde os sicários de coração insensível por vezes os enxergava de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Porém, em vão, eu esmurrava o ar nos paroxismos, quer dizer, nos momentos de maior intensidade da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam os meus ouvidos enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? A fome me torturava, a sede me escaldava, fenômenos corriqueiros da experiência material se patenteavam aos meus olhos. A barba cresceu, a roupa começava a rasgar, com os esforços da resistência na região desconhecida. No entanto, a circunstância mais dolorosa não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e escuros. Me irritavam, aniquilavam a possibilidade de concatenar minhas ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, me desnorteavam irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Onde vais? Suicida. Tais objurgatórias, quer dizer, tais censuras incessantemente repetidas, perturbavam o meu coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Essas censuras, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu disputado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tive, os curativos dolorosos que experimentei nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedeu o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos me contemplando no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Por que a pecha de suicídio? Ou seja, por que essa acusação sem fundamento? Quando foi obrigado a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional? Firme e resoluto a princípio, comecei por me entregar a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas me visitavam com mais frequência, extravasando do coração. Tá claro aqui, né? Para ele, que ele estava desencarnado. Ele se lembrava do hospital, do sofrimento que a doença impôs, e por isso não conseguia entender por que ele era acusado de suicida. Na verdade, ele não tinha nenhum preparo para a vida futura. Na Terra, ele tinha uma religiosidade formal, sem crença,
Ou seja, aquela religiosidade da boca para fora, né? Ele estudou bastante, ele se tornou alguém assim notável, né? Por seu empenho, ele foi muito competente, mas diante da vida, né? E aí ele continua: a quem recorrer, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos diante do infinito eram como pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Ou seja, ele tinha consciência de estar em outro lugar, mas suas necessidades fisiológicas eram as mesmas. Perguntando a mim mesmo se não enlouqueci, encontrava a consciência vigilante, me esclarecendo que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. A fome castigava todas as minhas fibras e, apesar do abatimento progressivo, não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. Por quê? Porque quando a gente está encarnado, se a gente ficar vários dias sem comer, a gente enfraquece e não tem nenhuma condição de prosseguir em nada. E ele reconhecia que ele estava com fome, com sede, com todas as necessidades fisiológicas, mas ele diz, né? Ele não chegava a cair em absoluta exaustão. Ele estava entre os seus iguais, ou seja, para eles, ele também aparentava ser um monstro. Ele estava barbudo, esfarrapado, feridas abertas, né? E como não tinha a menor noção, ele tinha todas as necessidades do encarnado. Sentia sede, fome, cansaço, tudo como se ele tivesse encarnado. É o que acontece a muitos. Não tem a menor noção de ter desencarnado. E aí ele continua: de vez em quando encontrava verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso, ou seja, faminto. Devorava as folhas conhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto as forças irresistíveis me permitiam a me empurrarem para frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era necessário me ocultar das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando como feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. O desalento se acentuava. Foi quando comecei a recordar que devia existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia me confortou. Eu que detestei as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Então, aqui começa o processo dele. Depois de tanto sofrimento, de passar fome, sede, né? De ter que encarar folhas desconhecidas, sugar lama, o orgulho começa a diminuir e ele passa a pensar em Deus. Ele ainda achava que era bobagem, né? Ele diz conforto místico. Ele ainda entende religiosidade como misticismo, né? Seu orgulho ainda não deixa ele ver que era prepotência achar que a ciência é tudo e que Deus é crendice. Mas já começou a pensar na possibilidade.
Médico extremamente arraigado ao negativismo das minhas gerações, me impunha atitude renovadora. Era necessário confessar a falência do amor próprio, a que me consagrei orgulhoso. Ou seja, tenho orgulho de ser orgulhoso. Ele considera que está perdendo o amor próprio. E quando as energias me faltavam de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para me reerguer, pedi socorro ao autor da natureza, que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então, ele só pediu ajuda quando estava completamente vencido, quando não conseguia mais se virar por si mesmo. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, como uma criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas lavou o meu rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Então, estendia completamente esquecido. Desculpa, então estaria completamente esquecido? Também não era filho de Deus, embora não pensasse de conhecer a sua atividade sublime quando envolvido nas vaidades da experiência humana? Por que o Eterno Pai não me perdoaria quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Então, agora ele recorreu à oração verdadeira. Com certeza ele estava repetindo orações decoradas, uma vez que ele achava crendice, mas quando ele estava reconhecendo precisar da ajuda do alto, ele foi sincero. A oração foi sentida pelo coração, né? Ele diz, ele estava chorando. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, orando, ele encontrou a esperança. E como não há oração sem resposta, né? Assim que ele orou, alguém veio em seu auxílio. Não que ele não estivesse ali querendo ajudar, ele estava ali o tempo todo, mas André não o enxergava, não o reconhecia como benfeitor e fugia dele. Somente quando aceitou pedir ajuda foi que conseguiu ser ajudado, foi que conseguiu ver esse benfeitor. Quantas vezes, né, nós estamos com os nossos amigos do nosso lado querendo nos ajudar e não os ouvimos, porque estamos presos na mágoa, no ressentimento, no vitimismo, no orgulho, né, em tantas outras coisas, no materialismo, né? E aí ele diz: amargurado pranto banhava toda a minha alma. Então,
acima ele falou, banhava todo o meu rosto. Agora ele está dizendo que não era só o rosto, era toda a alma. Emocionado, quis traduzir a minha alegria, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, eu pude apenas perguntar: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo como uma maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a me transportarem generosamente. Quando me alçaram, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Ou seja, era preciso aproveitar aquele momento de elevação dele para socorrê-lo, antes que ele voltasse a se ligar com seus afins e pusesse tudo a perder, né? E nós precisamos saber ouvir quando os nossos amigos nos dizem: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.